Bem-vindos a mais um programa Gente de Fé. Eu tenho certeza que a cada programa que você assiste, uma nova experiência se abre dentro do seu coração e inúmeras reflexões remexem em sua mente. Hoje não será diferente. Temos uma história impactante, a história da Andréia. Bem-vinda, Andréia, ao programa Gente de Fé. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que a sua história moverá muitas coisas em muitas pessoas. Que assim seja. E nós vamos começar por onde? Quem é a Andréia? Quem é a Andréia? A Andréia tenho 41 anos, vou fazer 42 anos agora. Sou nordestina. Tenho pais nordestinos também. Tenho 5 irmãos. Nasceu lá? Nasci lá. Tenho 5 irmãos. Na verdade, eu sou a 5ª filha de uma relação extraconjugal dos meus pais. A minha irmã mais velha, a Cristina, não é filha do meu pai, né? Mas os outros 4 são todos do mesmo pai. E aquela relação que meu pai e minha mãe tinham, que não eram casados, né? E foram se relacionando. Mas o seu pai tinha uma família e sua mãe outra? Sim. Ou não? Na verdade, não. A mãe era meu solteira? Meu pai tinha uma família e minha mãe não. Sua mãe solteira? Solteira. Eu não tinha muito essa história de ser família, né? Ter esse vínculo familiar. Então, eu via sempre a minha mãe trabalhando muito. Né? Então, eu fui crescendo, vendo a minha mãe trabalhar muito. Eu fui criada praticamente pela minha irmã mais velha, que é 10 anos mais velha que eu. E a minha mãe saindo e voltando por conta da questão financeira mesmo, porque ela precisava trabalhar muito para poder sustentar os filhos, né? Porque, como eu falei, meu pai, ele assistia, mas não assistia de uma forma integral. E aí a história com meu pai também é uma história bem... eu fui crescendo, né? Eu queria muito esse vínculo, meu pai aparecia de vez em quando, frequentava a nossa casa, às vezes se relacionava com a minha mãe ali, mas era coisa, como sempre, assim, aquela coisa muito bagunçada, né? Então, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo os valores da família. Eu tinha muita vergonha da minha família. Eu não falava, não expressava isso, mas aquilo me machucava muito, né? Mas você tinha uma noção? Porque quando nós estamos dentro da nossa família, a referência do que é certo é o que a gente vê. O que gerava essa intuição de que porque eu não via legal? Meu pai na escola, eu não via minha mãe, né? Então, assim, eu sentia falta. Eu queria ter, mas eu não sabia dar nome ao que eu sentia, por ser muito pequena, né? Uhum. Então, eu acabava querendo chamar a atenção de alguma forma. Então, eu chamava a atenção fazendo birra. Chegou uma fase da minha idade, acho que com 7, 8 anos, eu tomei uma cartela de comprimido, porque eu queria... eu não sabia muito dar nome ao que eu sentia, mas eu não tinha sentido de vida. E onde você encontrou essa cartela? Em casa. Tomou sem saber nem o que era? Sem saber o que era. Mas eu fiquei querendo chamar... Na verdade, eu não tinha o intuito de tirar a vida. Uhum. Eu queria chamar a atenção de alguma forma, alguém me visse. De uma forma perigosa. De uma forma bem perigosa, né? Então, acho que eu fui crescendo nesse... E aí eu tinha... A única coisa que eu tinha um socorro é quando eu recorria para casa dos meus avós. Então, lá eu tinha as minhas tias, então eu acabava vendo ali o que era o pai ou a mãe, porque eu sentia falta disso. Eu não sabia dar nome, mas eu falava, eu quero ter uma família. Eu sonhava em ter minha família, né? Então, meu pai, ele era... por mais que eu não tinha um vínculo diário com ele, mas eu tinha um amor gigantesco. Eu não sabia o que era aquilo. Quando eu via, quando a gente se encontrava, quando ele vinha em casa, eu queria que ele ficasse, eu queria amá-lo. Eu não tinha desprezo por ele, eu não tinha repúdio. Pelo contrário, eu tinha um desejo de ter ele perto de mim, de querer ele ali. Era uma coisa mágica. Só que aos meus 12 anos, a minha mãe decidiu vir para São Paulo. E aí sim a gente teve uma separação, né, brusca do meu pai, né? Não tinha contato, a gente se falava por telefone muito pouco. Então eu fiquei aqui em São Paulo dos meus 12 até os 16 anos. E aos 16 anos a minha mãe resolveu voltar para Pernambuco novamente. E a gente voltou, todo mundo de volta para Pernambuco. Alguns irmãos meus ficaram aqui, já eram maiores, já adultos, trabalhando. Eu, quando era mais nova, eu voltei para Pernambuco. E quando eu retorno para Pernambuco, a gente volta a ter uma ligação, assim, eu acho que hoje eu consigo dar nome, né? Deus me deu a oportunidade de experimentar o
que era o amor de pai e o que era dar um amor de filha para meu pai, que ele não reconhecia e não sabia o que era isso. Porque a gente voltou a ter uma ligação muito boa. Como eu não dependia mais da minha mãe para ele vir em casa ou não, eu ia de encontro a ele. Então os amigos... Mas a outra família sabia de vocês? Sabia. Todo mundo sabia de todo mundo? Eles tinham Na verdade, eles odiavam, né? E assim, eu não tinha contato nenhum com eles e nem eles com a gente, mas porque realmente a gente era uma família que entrou no meio da família deles e com todo o direito. Sim. Né? Só que quando a gente retorna para Pernambuco, eu começo a ter essa ligação forte com ele. E eu ia encontrava, a gente almoçava junto, os amigos dele, todos me conheceram e a gente voltou a ter aquela aproximação que a gente nunca tinha tido. Só que tinha um problema, meu pai era alcoólatra. E ele bebia muito, muito. E aí as pessoas, quando viram o amor que eu tinha por ele, o que eles fizeram? Eles pegaram o meu contato. Então, quando meu pai estava caído no chão, bêbado, né? Eles me chamavam, ou chamavam meus irmãos, né? Os que ficavam em Pernambuco, que 2 ficaram aqui, os outros 2 ficaram lá. A gente se encontrava, eu ia de encontro a ele, muitas vezes na sarjeta. E eu não tinha vergonha. Eu ia, pegava ele no braço, tentava trazer bêbado e cantava junto com ele. E ali foi um processo que hoje eu falo assim que foi a grande prova que Deus me deu de amar. Você levava ele para onde? Para casa dele. Para casa dele. Só que eu só chegava até a porta. Ele lá entregava. Deixava ele na porta da casa dele. Chamava. Chamava. Apertava a campainha e saía, né? Porque ninguém podia me ver também, porque eles não queriam nenhum vínculo, nenhum contato. Sim. E no outro dia ele amanhecia, nossa filha, você é obrigada e tal. E aí era aquela coisa, né? E às vezes ele tava... ele tinha problema na próstata também, e depois foi detectado isso. Ele fazia xixi na roupa, e eu tava lá com ele, né? E eu não conseguia dar nome a esse amor. Como que um pai que não tinha me dado atenção, que não tinha cuidado, né? Nem o nome eu tenho até hoje. Como que eu conseguia amar tanto? E aí a gente consegue detectar muito claramente o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus agindo na minha vida e na vida dele também. E nesse período, eu com 17 anos, eu conheci o André, o meu esposo. Né? Na época a gente começou a namorar e meu pai também gostava muito da família dele. E a gente começou a ter uma amizade. E algo me chamou muita atenção quando eu conheci o André. Porque a primeira vez que eu fui visitá-lo, né, almoçar em família, né, eu fui vendo como os pais dele eram. Como o André, ele abraçava os pais, como ele era carinhoso com os pais. E como os pais eram com ele. E eu falava, eu quero uma família assim. Eu quero uma família como essa, assim. Então, eu olhava e falava assim, é isso que eu sinto falta, né? E depois de 1 ano e meio, a gente namorando, ficamos noivos. Isso tudo eu em Pernambuco. Ficamos noivos, meu pai participou do noivado. E a gente, depois de 1 ano e meio que a gente estava noivo, eu engravidei da minha primeira filha. Né? Engravidei da minha primeira filha. E para mim foi um baque, né? Porque ao mesmo tempo que a maternidade dentro de mim sempre foi um desejo, mas a questão... Né? Eu falei, vou envergonhar meu pai, eu não casei ainda, aquela coisa, né? Mas eu vou contar pro meu pai, né? E nesse mesmo dia que eu descobri a gravidez, ele teve um AVC. Um AVC, né? E eu fiquei, não, eu preciso contar pro meu pai, preciso contar pro meu pai. E todos os dias eu ia visitá-lo, ele ficou na UTI. E para você ver como foi difícil a relação e dolorosa, que eu cheguei no hospital... Eu não consegui visitar meu pai, porque fui proibida pela família dele de entrar. Mas aí, naquele ímpeto de falar assim, o meu pai, eu fui até a direção do hospital. E eu falei assim, eu tenho direito, assim como eles. Ele também é meu pai. E ali, daquele dia em diante, eles determinaram que um dia entrava gente de uma família na UTI e um dia entrava o outro. Então, todos os dias eu estava lá. E por incrível que pareça, quando era o dia que a outra família participava, ou que tinha que vê-lo, eu ficava do lado de fora. E quando eles iam embora, a enfermagem me chamava e falava assim, pode entrar você de novo, André. Porque ele fica muito bem quando ele te vê. Então foram 2 anos eu vivenciando
um amor de uma vida inteira, né? De 17 anos, foram em 2 anos, a gente tendo aquela troca de carinho, de atenção, de cuidado, tanto que na enfermidade dele, eu falava para Jesus, Jesus, não tira meu pai, porque eu quero cuidar dele. Se ele precisar ficar na cama, eu quero cuidar dele. Mas é um amor muito egoísta, né? Como que a gente vai exigir isso? Deus sabe todas as coisas. E aí eu entrei na UTI e falei para ele, pai, eu estou grávida. Eu vi que uma lágrima escorreu do olho dele, ele apertou a minha mão e eu fui para casa. E naquela noite eu tive um sonho com meu pai na madrugada. E eu falei assim, eu preciso ligar para o hospital, porque eu preciso saber como ele está. E não consegui achar o telefone, mas de manhã, no primeiro horário, chegou a notícia que meu pai tinha falecido. Então ali eu peguei e assumi a grande missão de uma gestação, de ser mãe, e aquela dor que eu senti de perder o meu pai. E acho que uma coisa que é muito clara dentro de mim é a força que a maternidade me traz, né? Então foi algo que me sustentou. E aí a minha mãe também, né, veio para o velório. E no dia do velório, eu não pude, assim como eu não pude entrar no hospital, eu não pude também velar o meu pai. Mas eu tive uma experiência de amor tão profunda naquele velório, do lado de fora da casa. Meu pai ele trabalhava na Câmara de Vereadores e ele foi velado. E quando eles tiraram ele para fora, né, para ir para o cemitério, os amigos dele que me conheciam e conheciam meus irmãos, falou, para. Isso, o velório andando. O caixão, né, sendo levado para o cemitério, para. Eles têm direito de ver o pai. E no meio da rua, o meu pai, eles abriram o caixão para que eu pudesse ter o último momento de despedida dele. Então, hoje eu olho e falo assim, Deus me deu a oportunidade de 2 anos conviver por uma vida inteira aquilo que eu experimentei, o que é amar e ser amado, né? Acho que é um pouco isso. Acho que a maternidade também me trouxe essa responsabilidade. Mas são quantos filhos? São 7 filhos. 7. Nós estamos no primeiro. Estamos no primeiro. E o segundo? O segundo filho, ele veio depois de... Aí a gente... quando meu pai falece, a minha filha nasceu. Ficamos 3 anos em Pernambuco. Eu e meu esposo, e minha mãe também estava lá. E decidimos vir para São Paulo. Não estávamos abertos à vida mais, né? Então, acho que o trauma... acho que a questão financeira, a gente foi apresentando muitas coisas, né? E aí a gente não... Ficamos durante 10 anos. Mas nesses 10 anos muita coisa aconteceu, né? Acho que o nascimento da Andresa até o nascimento do Paulo foram 10 anos de um tempo aí que a gente também precisou amadurecer muito. E aí encontramos também muitas respostas, né? Para esse tempo, né? A gente teve uma separação no meio disso, nos separamos por um tempo, 8 meses separados. Eu recorri para a igreja, que até então eu tinha tido lá atrás, na minha infância, o meu avô e minha avó que rezavam o texto com a gente. E ia na missa muito de domingo, aquela coisa, um catolicismo muito ainda sem ter aquela... Mas eu sempre tive algo que me incomodava, esse amor que estava dentro de mim, que eu não sabia dar nome. E hoje eu consigo tocar muito propriamente, que é o amor de Deus, né? Que já me atraía há muito tempo. E aí um dia minha filha estava com 4 anos na época, a gente estava no grupo de oração, e a minha filha, todo dia estava na igreja, né? Porque era onde eu me abastecia. E eu com os olhos fechados, a pessoa que estava conduzindo falou assim, olha, vamos agora, todos que estão aqui, interceder pelo pedido da nossa irmãzinha Andresa, que é a minha filha mais velha. E aí eu abri o olho, falei, a menina não estava do meu lado, ela estava lá junto com a pessoa que estava conduzindo o grupo de oração. E aí quando ela volta, ela é pequenininha, ela precisou se abaixar para escutar o que ela ia falar. E ela falou assim, olha, que todos que estão aqui hoje possamos interceder pelo pedido da nossa irmãzinha Andresa. Ela pede para que o pai dela e a mãe dela voltem a morar junto. E naquele momento todo mundo se voltou para mim. E naquele momento eu senti algo que era muito mais do que ser mãe. Eu precisava ser responsável assim, pela vida dela. Eu fiquei, lógico, meio que brava com ela, porque ninguém sabia da situação. Mas depois eu fui vendo que ela foi a primeira a interceder pela família. Ousada ela, Ousada. Ela tinha quantos anos? 4 anos.
4 anos? 4 anos. 4 anos. E a gente tentava ao máximo poupá-la da situação, não ficava, né? Mas criança, eles percebem tudo. Então a gente se reconcilia. Ele faz um retiro chamado BVN, é onde a gente conhece a comunidade Eucaristos. Na verdade era um grupo de oração na época, não era nem comunidade ainda. E ele faz o primeiro BVN. E no dia que ele terminou, ele faz o BVN, meu esposo, ele me encontra dentro da lotação com a nossa filha. E eu muito resistente, né? E ele já tentando ali, né, se reaproximar, e eu falando que não. E eu fui dormir, e ao acordar, eu acordei lembrando, eu falei assim, qual é a probabilidade de me relacionar com outra pessoa e ela fazer a mesma coisa? É 50%, 50%, por que eu não dou uma oportunidade de novo pro pai da minha filha? E ali eu achei que Deus estava me dando uma nova chance. E aí a gente voltamos. Nessa época, o nosso fundador, né, ele acompanhava o André, dava aula de catequese, né? E eu lembro que ele veio trazer o André em casa, como se estivesse dando uma bênção, né? Ele voltar para casa. Nós voltamos, mas uma coisa muito interessante aconteceu nesse processo. A gente voltou e como a gente tinha ficado 8 meses, eu tinha voltado a comungar todos os dias, porque até então não estava em pecado, Sim. Tinha me confessado. E a gente começou a se incomodar muito, porque eu falei assim, como que a gente vai ficar sem comungar Jesus? E aí a gente foi num retiro chamado Reinflama. E nesse retiro, no momento da adoração, Deus falou no meu coração, eu quero que você viva a castidade até o seu casamento. E aí eu falei, imagina, ele não vai querer, a gente acabou de voltar, como que a gente vai viver a castidade até o casamento? E a gente não sabia a data, não sabia quando que ia casar. 3 dias depois que a gente voltou, eu não tive coragem de falar. Ele sentou na cama e falou para mim, nós não teremos mais nada até o nosso casamento. E ali eu tive uma grande confirmação. Eu falei, me perdoa, Deus, porque eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Mas ele também escutou a voz de Deus e ficamos 8 meses, foram 8 meses separados e 8 meses nos preparando para o sacramento. Morando na mesma casa e vivendo a castidade. É possível? É possível. É possível. É possível. Porque todas as vezes que a gente estava muito fraco na carne, a gente falava, a gente está vivendo isso para poder comungar Jesus. É isso. Um sentido maior. Por um bem maior, vale qualquer sacrifício. E aí, casamos, tivemos tudo. Vestido de noiva, casamento, amigos, parentes, familiares vieram. Foi assim, algo que a gente achava que não seria possível e que Deus preparou os detalhes. Nos detalhes, né? E aí, nos abrimos a vida novamente. Né? Casamos, 10 anos depois, engravidamos do Paulo. Não sabíamos ainda que era um menino, mas ficamos muito felizes. Né? E aí, junto com a notícia da gestação, eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Na primeira gestação, o pai falece. Sim. Na segunda, descobre um câncer na mãe. A minha mãe estava com câncer e estava grávida. E aí, o medo, né? Óbvio que a memória, né, veio à tona. Mas eu falava, não, a minha mãe vai experimentar o nascimento do nosso filho, né? E aí eu tava com 13 semanas e geralmente essa fase não dá pra ver o sexo do bebê. E aí a minha mãe ia fazer um exame muito especial. E ela falou assim pra mim, é um menino, filha. Eu falei, mãe, a gente não sabe se é menino ou menina, mas é um menino. E aí eu escutei a minha mãe na madrugada, conversando com Deus. Eu sei que eu vou embora, mas não tira meu netinho, não. Deixa ela viver a experiência da maternidade novamente. E eu comecei a chorar, porque eu tive uma experiência, assim como o André no BVN, que ele fez o retiro, eu também fiz esse retiro. Só que nesse retiro, eu tive uma experiência contrária do meu pai. Eu não sabia que eu tinha uma rejeição da minha mãe. Porque aquela ligação com meu pai, de certa forma, eu tinha repudiado a minha mãe. E eu não tinha noção disso. Nesse BVN, eu tive essa experiência, onde eu precisei escrever uma carta pedindo perdão para minha mãe. E foi uma coisa mais linda, porque quando eu voltei para casa, depois de 3 dias de retiro, eu nunca tinha falado para minha mãe que eu amava. Como que eu carregava meu pai bêbado e nunca tinha falado para minha mãe que eu amava?
Que amor era esse? E aí eu encontrei a minha mãe a primeira vez, quando ela me abraçou. Eu não tive coragem ainda, mesmo voltando de um retiro, experiência de 3 dias. Eu falei, não, mas eu prometi que eu ia falar isso. Então, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone. E eu falei, mãe, a senhora já chegou em casa? Ela, oi, filho, o que aconteceu? Eu preciso te falar uma coisa. E eu liguei e fiquei muda no telefone. Ela, oi, filho, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu, te amo. E aí ela, oi, eu não tô entendendo. Eu te amo, mãe. E naquele momento, do outro lado do telefone, ela também ficou muda. Ela falou, eu também te amo muito. E ali eu fui vendo o quanto Deus quis cuidar da minha vida, né, desse amor de pai, desse amor de mãe, me fez experimentar esse amor. E aí veio esse boom da gravidez e junto com o câncer da minha mãe. E eu tinha uma experiência forte com a doença da minha mãe que eu nunca tinha pedido a cura dela. Eu falei, Jesus, eu nunca vou pedir a cura física. Era a cura espiritual da minha mãe. E eu experimentei nesse 1 ano de tratamento, porque quando eu fiquei grávida, já foram os 4 meses últimos, né? Eu fui experimentando a conversão da minha mãe. Minha mãe se confessou, a minha mãe comungou, a minha mãe teve experiências fortíssimas de oração em casa junto conosco. Então, o processo de conversão da minha mãe, assim, espetacular. Assim, hoje eu consigo contemplar que Deus, ele permitiu que nesse 1 ano ela se convertesse. Se convertesse não porque ela não tinha consciência, talvez, de tantas coisas que ela tinha vivenciado, até mesmo pela história de vida que ela tinha experimentado, vivido, mas que Deus tinha dado uma nova oportunidade para ela. Ela ficou 22 dias internada. Ela fez a traque, quando eles abriram, os nódulos e os tumores já tinham tomado muito, né? Então eles demoraram para achar a traqueia, e nesse período ela teve um AVC. Mas eu lembro que nesses 22 dias que ela ficou na UTI, eu todos os dias, né, grávida, e aí eu falava assim, meu Deus, mas eu já pedi perdão, eu já me reconciliei, e ainda falta. E aí nos primeiros dias meu marido falou assim, olha, não é bom você estar frequentando a UTI, grávida. E eu falei assim, não, mas eu tive a consciência que eu falava assim, Jesus, então não vou mais. Porque minha mãe não tá mais lá. Eu ia, ela já não tinha mais nenhuma... Não falava, não tinha nenhuma reação. Eu falei, vou ficar em casa. Mas eu quero ter uma última oportunidade com ela. O Senhor vai me dar essa oportunidade. E eu comecei a pedir para Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu só quero ter mais uma chance. Porque eu preciso ainda falar uma coisa que ainda tá. Que eu preciso pôr pra fora. E aí, nesse momento, rezando o texto todos os dias, pedindo. E como eu te falei, nunca tinha pedido a cura física. A única coisa que eu pedi foi essa última oportunidade. Eu me recordo que eu estava em casa, depois de 18 dias, a minha irmã liga. Deia, com muita atenuação. Naquele momento eu tinha certeza que era a oportunidade que Deus estava me dando. E eu voltei, correndo para o hospital. A minha irmã tinha entrado na frente, depois ela saiu. A minha filha tinha 10 anos na época, tinha feito uma carta para minha mãe, porque era o grande xodó da minha mãe. E eu li a carta. E eu queria saber se ela estava me ouvindo, como Tomé, né? Toca para ver. E eu falei, mãe, você está me ouvindo? Se você só estiver me ouvindo, a senhora, eu preciso ler uma carta da Deza para a senhora. E ela piscou o olho. E aí eu li a carta. Eu vi a lágrima escorrer. E quando eu finalizei de ler a carta, eu lembrei de uma coisa. Eu fechei os olhos, eu falei, mãe, eu te amo. Você foi a melhor mãe do mundo. Pode ir em paz. A senhora tá bem. Tá tudo bem. E eu fechei os olhos e comecei a orar em línguas por ela. Eu me recordei que a minha mãe tinha muito medo de morrer. E naquele momento que eu comecei a estar em oração por ela, eu tive uma imagem de Nossa Senhora aos pés da cama, com ela no colo.
Naquele momento eu tive certeza. Eu falei, mãe, a senhora não precisa ter medo de eu morrer. Porque a mãe veio te buscar. Tinha certeza que ali era o momento que ela estava indo. E eu vi a lágrima escorrer, apertei a mão dela, me despedi dela. E saí do quarto. A minha irmã, toda feliz, achando que a gente, né? E eu sabia que era uma despedida. 24 horas depois começou a saturação dela cair, ela começou, né? E a minha mãe veio a óbito. Então, eu tive essas duas oportunidades profundas, né, de reconciliação. Reconciliação com a mãe. Segura um pouco essa história, que ela tá muito intensa, hein? Você de casa, você está vendo que muitas vezes a nossa vida é uma via dolorosa. Mas a gente tem a oportunidade de escolher ressignificar para seguir com leveza. Seguir a via dolorosa com o fardo pesado da história ou com leveza vai depender sempre da gente. Se a sua vida está difícil, pode ser porque você precisa ressignificar a sua história, perdoando e deixando alguns pesos em seus devidos lugares. Eu te espero no próximo bloco. Estamos de volta ao Gente de Fé. Segundo bloco dessa história de idas e vindas, com notícias boas e notícias ruins, onde a Andréia precisa sempre fazer a escolha de seguir de uma forma mais leve ou seguir carregando os pesos, os fardos das memórias traumáticas que a própria vida foi conduzindo. A mãe morre. O bebê nasce. O bebê nasce. E aí? E aí a gente, né, segue, né, bem. Acho que assumindo a maternidade como uma grande missão também, minha e do meu esposo. A gente, uma vida já ordenada, até mesmo já ordenada, sacramentalmente, né? Sacramentalmente, espiritualmente falando. Já fazíamos parte da comunidade, já éramos, né, vocacionados, né, membros, ali no processo vocacional. E quando o Paulo faz 3 anos, a gente, caminhando já na comunidade, recebemos o chamado de Deus de dar tudo. De dar na nossa vida, né, por completo, assim, largando o trabalho, vida secular. Ah, então até então vocês eram... Comunidade de aliança. 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 Até a chegada do Paulo era aliança. Aliança. E aí a gente entrou, né, na comunidade de vida, depois de um processo, né, de discernimento, sim. de entendimento, junto com a formação, fundação, tudo. Saímos, entramos na comunidade. E aí, logo que entrei na comunidade de vida, com 6 meses, tive uma gravidez, né? Uma gravidez não embrionária, não evoluiu. 3 meses de gestação, tive um aborto espontâneo. E aí, 6 meses depois, eu engravido novamente. E aí ficamos muito felizes, né? Porque o Paulo tinha 4 anos, e a gente não queria demorar muito de um para o outro. A gente viu a diferença de 10 anos, não é tão bom, né? Então a gente queria próximo mesmo. Então descobrimos a gravidez, ficamos muito felizes. Só que na primeiros exames preparatórios, quando eu levei os exames, começou a ter alterações hormonais ali nos exames de sangue, os médicos pedindo para refazer. E aí eu tinha começado a ter muita dor de garganta. Mas eu achava que eu estava resfriada, enfim. Em um dos exames, a gente detectou 2 nódulos na garganta. E aí, a princípio, uma gravidez com 2 nódulos na garganta, vamos investigar. E começou as investigações. Aí precisou fazer a punção. E na punção, detectou que era maligno. Né? E eu comecei a fazer o controle, né, gestacional, pré-natal, e o acompanhamento também da doença, né? Que até então tinha dado malignidade, mas não sabia qual o tipo. Porque só quando retirava, fazia análise patológica, é que vai saber realmente qual o tipo de câncer. E aí eu tinha determinado, né, junto com meu esposo, que eu não ia fazer nada até o nascimento da criança. A gente não sabia o sexo ainda. E o André, a gente reza as laudes da manhã. A gente das laudes, ele me chamou e falou assim, olha, Deus me falou que é um menino e se chamará Davi, porque ele vai ser aquele que vai vencer o Golias,
que é essa enfermidade que a gente está passando. E naquele momento eu tomei como uma grande posse na minha vida. Eu falei, não, realmente, é isso. E eu falei, será que é menino, né? Vamos esperar para ver. Fizemos a ultrassom, menino, foi uma festa, assim, né? E aí eu tava super bem, né? Eu falei, não, focada na fé, enraizada na vida comunitária. Davi vencerá Golias. Davi vencerá Vamos Golias, seguir. vai dar tudo certo. E ali o sustento comunitário também. Nessa época a gente morava dentro do centro de evangelização, embaixo, a gente morava em cima. Então estava, né, muito próximo ali, porque na gravidez dele foi a mudança que a gente fez para lá. Só que aí, com a gravidez foi evoluindo e tudo caminhando, e a doença também. A gravidez indo e a doença também avançando. E aí, com 7 meses de gestação, o médico, eu fui levar os exames e ele falou assim, olha, Andréia, ele é muito realista, mas assim, muito otimista também diante do processo. Eu estava super segura em tudo que ele falava. Eu acreditava muito, né? Porque até hoje eu passo com ele. E ele falou assim, olha, a doença está evoluindo. E a minha irmã do lado. A doença está evoluindo. Você não vai fazer nada agora, porque você não quer fazer. E corre risco a criança, assim, de você fazer uma cirurgia, anestesia geral, mas que é uma cirurgia que eu precisava fazer. Então, não vamos mais acompanhar a doença. Nossa. Vamos deixar meio que ela em stand-by. Vamos fingir que nada está acontecendo. Na verdade é isso. Vamos ignorar Exatamente. a doença. Vamos deixar ela aqui de lado. Esperar o bebê nascer. Quando ele nascer, com 1 mês, fazemos todos os preparatórios para a cirurgia. E tudo bem. E você tinha quantos meses ou semanas de gestação? Eu estava com 7 meses de gestação. Mais da metade já. Já tinha passado. E aí, naquele dia, minha irmã do lado, eu super forte. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Davi vencerá Golias. Davi vencerá Golias. Só que dentro de mim, começou a se levantar e eu silenciosa, né? Mas dentro de mim estava aquele misto de medo, com insegurança, com medo de morrer, de deixar os outros filhos, de não conhecer esse, Bom. É um câncer, né? E aí, naquele dia, eu falo que eu passei uma noite, foi um calvário, porque foi uma noite. E eu passei a noite sem dormir, eu acordei na madrugada, só pensando na situação. E aí eu acordei e não tinha dormido, na verdade levantei, né? Liguei a Canção Nova e estava passando o texto. E eu acompanhei o texto, depois o ofício de Nossa Senhora. E ali eu fui tomada de uma paz, que eu estava impaciente diante da situação. E fui tomada de uma paz, que me deu uma força, que no outro dia de manhã já levantei, fui para a missa da manhã, nossa rotina normal. Não tinha conversado com ele, porque ele tinha chegado muito tarde do trabalho. Não tinha falado nada que o médico tinha falado. Cheguei na missa. Na hora que eu levantei para comungar Jesus, e ele falou para mim, eu quero que você louve, Andréia. Louve por isso que você está vivendo. Então eu comunguei, me ajoelhei e comecei a louvar. Comecei a louvar. O movimento de louvor, aquilo foi libertador. Eu quero te agradecer por esse câncer, eu quero te agradecer por essa gestação, por tudo que está me acontecendo. E fui. E fiquei lá na minha ação de graças. Fui para as laudes da manhã. E nas laudes, Deus continuou falando no meu coração. Que Deus me dava aquela passagem. Quando a mãe de Moisés coloca ele dentro do cestinho e joga no mar, no rio, e a filha do faraó a encontra. E aí a irmã dele fala assim, olha, tem uma mulher que pode ser a ama de leite dele. E naquele momento, Jesus falou no meu coração, você nada mais é do que uma ama de leite do Davi, porque a mãe dele é a minha mãe. Naquele momento, eu falei, entendi, não importa o que venha acontecer comigo, o Davi tem uma mãe. Ele não é órfão, ele sempre terá essa mãe. E ali, entreguei a gestação, aquele luto que eu passei à noite foi vencido. Continuei normal, o pré-natal do neném, ele nasceu com 37 semanas e 4 dias, saudável, gigante, enorme, forte. E ali começou o processo.
de um mês, a gente fazia os exames preparatórios para poder fazer a cirurgia, porque eu já tinha consciência disso. Fiz a cirurgia, muito confiante que já ia voltar a amamentá-lo. Tirei muito leite, deixei 23 potinhos de leite congelado, porque quando eu voltasse eu queria continuar amamentando. Fiquei 3 dias internada, com dreno, voltei para casa. Isso, eles tiraram todo o nódulo. E mais, quando eles abriram, o médico depois me chamou e falou assim, olha, André, realmente estava avançando, mas a doença avançou só na região do pescoço, estava nos glândulos ali, não tinha ido para as correntes sanguíneas e que isso era um sinal muito bom. Uhum. Né? E eu me recordo agora que dias antes de eu fazer a cirurgia, um diretor espiritual, o padre Ataíde da comunidade, um padre muito querido, rezou por mim e ele falou que essa doença não saia daqui. Que ela se mantenha só nessa região e que nas cirurgias... E realmente Deus tirou com a mão. Né? Só que quando eles peguei a análise patológica, o médico falou assim, olha, precisa fazer radioterapia, né? E aí, mais aquele processo, 30 dias de fazer uma preparação, sem iodo no corpo, um sal especial e aquela coisa toda, e a alimentação muda, e a angústia de deixar o bebê. Novamente, né? E ali ele já deixou muito claro que eu não poderia mais amamentar o bebê. Por causa do tratamento. Tratamento. E aí eu insisti ainda, falei assim pro médico, então espera o bebê fazer 6 meses, já fiz a cirurgia, eu amamento 6 meses, e meu marido estava junto comigo, ele falou assim, não, porque eu não sei como vai estar a doença, então é melhor você tratar isso agora. E aí meu marido, óbvio, né, não, já vamos fazer o tratamento, tem que fazer o que fazer, né? Bom, e é isso que fizemos a preparação, fiz o radioiodo. Para quem não sabe, a iodoterapia é um tratamento de câncer de tireoide. Você precisa ficar isolado no hospital, recebe ali uma carga, né, de iodo, você não tem contato com ninguém. Né? Acho que é um dos tratamentos que eu fiquei mais assim impactada, porque você não tem contato nem com o médico, nem com enfermeiros, com ninguém. E naqueles dias isolada, os 3 primeiros dias no hospital, depois mais 14 dias na casa comunitária, eu tive uma experiência muito forte, né? Primeiro de amor de Deus, saber que a vida sacramental, o matrimônio, não realmente, se não foi ele primeiro na nossa vida, porque a gente tem ele, depois o sacramento, porque naquele momento nem meu marido poderia ficar comigo, e ele estava comigo ali. Em nenhum momento eu me senti sozinha. Eu sabia que Deus estava em todo momento comigo. Só que a gente como mãe, a gente meio que se sente insubstituível. Eu achava que meus filhos iam ficar muito dependentes de mim, iam precisar muito de mim. E voltei para casa, fiz a radioiodo, deu tudo certo, fiquei isolada mais 14 dias. A minha sogra veio de Pernambuco para ajudar a cuidar, a minha irmã também assumiu a vida comunitária ali, os irmãos da comunidade. A gente morava na casa comunitária nessa época, pertinho, embaixo do centro de evangelização, a gente morava em cima, e eu fiquei no quarto do lado. Então, do quarto que eu fiquei, eu lembro que quando eu cheguei do hospital, uma irmã, a Priscila Nunes, que é a formadora geral da comunidade, ela tinha preparado o quarto, com fotinha das crianças, com a minha Bíblia, com as coisas, eu abri. E eu sabia que ali seriam os meus dias por 14 dias ali dentro. E eu fiquei aparentemente bem, tinha retiros embaixo, eu participava ali escutando, as missas participava. Eu lembro que uma missa, o meu fundador, ele estava participando, e no momento da ação de graças dele, ele fez uma cartinha, colocou embaixo da porta. Então eu fui vivenciando essa vida espiritual com a vida comunitária. Só que depois de 12 dias que eu estava lá, eu fui tomada de novo de uma angústia. Porque eu olhei pela janela, eu olhei e vi o meu marido indo trabalhar normalmente, entrando e saindo. A minha filha mais velha indo para a escola. O meu filho de 5 anos na época, o Paulo, brincando no jardim. Lá de cima eu ficava olhando e vendo ele brincando no jardim embaixo. O meu bebezinho que eu tinha deixado estava mais gordo do que eu tinha deixado. Estava super bem. E eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse morrido nesse tratamento, eles iam ficar bem. Quem realmente eu tenho?
Ali eu fui tendo uma reflexão em um momento muito doloroso, porque eu falei assim, a minha filha, ela já está bem encaminhada. Ela saberia conduzir muito bem. O Paulinho, ele é sanguíneo, muito... Ele olhava e falava, minha mãe virou uma estrelinha, está no céu. O Davi, ele não ia nem lembrar de mim. Eu falei, as pessoas iam contar a história. O meu marido, se realmente é o chamado matrimônio, né, mais cedo ou mais tarde poder se relacionar com outra pessoa. E quem realmente eu tenho? E eu falei, meu Deus, eu só tenho você. Então, quando eu sair desse quarto, eu vou falar todos os dias para meus filhos. Eu amo muito vocês, mas eu amo muito mais a Deus. E aí, esse exercício que a gente faz, eu faço todo dia com eles. Filhos, eu te amo muito, mas tem alguém que ama muito mais vocês. Ele sei, mamãe. Aí eles acrescentam, né? Eles acrescentam Jesus, Maria e José. Foi crescendo. Foi crescendo. Então, depois de 14 dias, eu precisava saber ainda se estava com rádio e iodo ainda transmitindo ou não. Uhum. Como eu falei, o Paulo, ele sempre brincava no jardim. Eu tentei sair no dia que ele não estava ali brincando. Mas eu olhei, ele não estava. As pessoas saíram junto comigo para me levar no hospital. Quando eu saio, depois de 14 dias, ele me vê de longe. E ali foi o momento mais impactante da minha vida, porque... Ao mesmo tempo que eu queria abraçá-lo, eu não queria abraçá-lo, por conta que eu não sabia ainda como estava a situação. E ele parou e ele falou, mãe, não faz isso comigo. Eu quero te abraçar, mãe, eu tô com muita saudade de você. E naquele momento eu não aguentei. Eu falei, vem. Aí eu vim, abracei. Né? E naquele mesmo dia eu voltei para casa, porque eu fiz o exame, já estava ok, já podia voltar para casa. Então eu acho que esse tempo, né, da gestação, nascimento, lógico que eu faço um tratamento até hoje. Eu faço acompanhamento até hoje. A cada 2 meses eu preciso retornar para ver como tá. Tem que controlar muito bem os hormônios, porque eu precisei fazer a remoção total da tireoide. Né? O meu câncer foi um câncer... Para o tipo de câncer, foi um tipo de câncer... O câncer de tireoide, ele é mais tranquilo em vista dos outros, mas ele é uma doença que estava progredindo. E que eu preciso até hoje fazer esse acompanhamento. Mas olhar e voltar para casa, com uma grande missão, né? Amar e servir, né? Acho que amar e servir com aquilo que Deus me deu, que é o maior, né? Que é amar a Ele sobre todas as coisas. E aí sim eu estou pronta para servir, aí sim eu estou pronta para me doar, para me ofertar, né? Experimentar esse louvor Verdadeiro. Que cresce dentro de nós com uma grande verdade da nossa vida. Sim. Uma grande verdade. Você disse que são 7. São 7. Até agora teve 3. 3. Tudo bem que é programa, assim, é história para um mês de programa. Mas me chamou a atenção que no primeiro veio a notícia da gestação, o falecimento do pai. Sim. No segundo, a gestação, o falecimento da mãe. Sim. No terceiro, a gestação e um câncer. E no quarto, teve... o quarto é o Davi. Aí, antes do Davi, teve a gravidez não embrionária. Isto. Aí no quarto... o Davi. Então, porque a gente vai entendendo que muitas pessoas vão vivendo a vida assim, né? Então, cada momento bom na minha vida, um ruim acontece. Uhum. Porque você teve a reconciliação com o esposo, ordena a vida sacramental, fica grávida e a mãe morre. Então, aí a cada notícia boa é uma notícia ruim. Ficou esse registro para você? Pelo contrário. Eu sempre encontro as respostas diante do sofrimento mesmo. Assim, acho que não se fechar diante da dor. Esse movimento de louvor cresce dentro de mim como um movimento de graça, onde Deus se utiliza e me mostra qual o caminho que Ele quer para a minha vida. Né? Então você entende também que é uma via que o Senhor se utiliza Sim. de amadurecimento espiritual seu. Sim, sem dúvida. Crescimento espiritual. Diante da dor, do sofrimento, você entende que quando você vai buscar resposta em pessoas, em lugares, até mesmo quando você tem uma vida comunitária, quando você quer muito respostas que vêm das pessoas, você não consegue. Sim. Só Ele vai poder te responder. Só que porque você consegue fazer isso de uma forma rápida. Porque querendo ou não, é assim, você conta do sofrimento que você mergulha e na mesma noite você se levanta. Sim.
Mas eu acho que é uma dinâmica de Deus com a minha vida. Exatamente. Porque a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, tá, mas por que comigo não é assim? Dinâmica de Deus com a minha vida. E na verdade, quando... Talvez também tenha da minha história de vida, porque eu não Exato. tive. E quando você reconhece o amor de Deus na tua vida, que Ele te preenche de uma forma que não fica lacuna nenhuma. Uhum. Então, descobrir o amor de Deus e o cuidado de Deus por mim é dizer assim, Deus é amoroso. Tudo que Ele permite que me aconteça, que Ele sabe que eu vou conseguir suportar. Você já entra na via dolorosa, Exatamente. vamos dizer assim, com esse sentido. Sim. Eu estou entrando, mas eu sei que eu suporto, independente do que vai acontecer. Sim, porque eu sei que eu não estou sozinha. Exato. Não estou sozinha. Mas a quinta gestação e a sexta e a sétima vieram com notícias... Não. Vieram com Parou notícias dolorosas. Porque a minha quinta gestação é a gestação que eu acho que foi uma das mais dolorosas, eu posso falar. Teve pior do que estas? Porque foi uma gravidez que a gente descobriu. Com 4 meses eu tive uma ruptura da bolsa e a bolsa ficou blotusa, que eles falam, né? A bolsa fica para fora. E eu fiquei internada não vou lembrar agora. Acho que foi 16, 17 dias internada, tomando medicações para sustentar o bebê, para segurar ali a infecção que eu poderia ter também, porque estava para fora. E o tempo todo eu falava, não, eu quero Jesus, vai dar certo, a gestação vai evoluir e o bebê super bem. O problema não era com o bebê era comigo. Uhum. Né? E ali eu comecei a me sentir muito culpada, porque assim, até então, quando não é uma coisa que você consegue controlar, será que foi esforço que eu fiz? Será que eu não tomei os cuidados que eu deveria ter tomado? E começa aquela questão, né? E eu lembro que a gente fez um procedimento chamado pessário, que é um aparelho de silicone que é colocado para que consiga fazer como se fosse uma bolsinha para sustentar. Porque o que acontece? Essa insuficiência que eu tenho, né? É justamente isso. O bebê vai crescendo. Ele pesa e vai forçando para nascer. Prematuramente. Colocamos o pessário. E aí eu coloquei no dia 3 de setembro. Olha como essa data é forte para mim, eu não esqueço. E eu não sou boa de guardar data. Fiquei 2 dias com o pessário e no dia 5 de setembro eu senti a bolsa. Isso eu fiquei 16 dias em cima da cama, porque assim, seria a gravidez inteira, tá? Em cima da cama, deitado, não levantar nem para ir no banheiro. Uhum. Eu fiquei internada. E aí no dia 5, que é dia da minha santa de devoção, 5 de setembro, eu senti a bolsa estourar. E eu fiquei em cima da cama morrendo de medo de falar para os médicos, porque eu falei assim, eles vão tirar. Porque assim, o médico tinha chegado para mim e falado assim, Andréia, a gente precisa barrar essa gravidez porque corre o risco de você ficar sem braço, sem perna, tem infecção. E eu falava, não vou tirar meu filho vivo dentro de mim. Se Deus quiser, ele vai fazer o que ele tem que ser feito. E ele falou assim, você está insistindo, vai. E aí, toda vez ele vinha, todo dia de manhã ele vinha, passava aquele relatório e eu falava que não. E aí, até o dia que eu falei assim, Senhor, que está em tuas mãos, seja feita a tua vontade, mas eu não vou fazer nada. Se o Senhor deu, o Senhor faça um jeito dele nascer, ou que, né? E aí eu vi que a bolsa estourou e eu fiquei com medo de falar para os médicos, porque eu falei assim, eles vão tirar ele vivo de dentro de mim. Uhum. Aí eu passei a noite inteira sem falar. No dia seguinte, eu falei que ele tinha estourado a bolsa. E aí eles fizeram o exame, o bebê realmente tinha vindo a óbito e eu precisei fazer... A coletagem não, eles fizeram o parto normal. Porque eles tiraram o pessário. Quando eles tiraram o pessário, que é esse aparelhozinho plástico, eles tentaram ali, eu fiz 2 forças e o bebê nasceu. E aí ele veio para minha mão, né? Muito pequenininho. Quantas semanas? Ele tinha 18 semanas. Bem pequenininho. Bem pequenininho, ele cabia na minha mão. E aí na hora que ele veio, na hora eu batizei, eu falei assim, ele é teu, Jesus. E aí o André entrou. Quando ele entrou, que ele viu o bebezinho na minha mão, ele, ai meu Deus, não, André, pelo amor de Deus. Eu falei, não, é o nosso filho, vem aqui ver. E naquele momento a gente rezou junto, consagramos. E tivemos uma experiência de colocar o nome dele João. E naquela experiência que eu falei para ele assim, é João. Deus está falando para mim que o nome dele é João. E a gente batiza ele com João, porque é aquele que abre a eternidade para a nossa família. Né? Então que assim seja. Nós não sabemos, eu sei que ele lá intercede por nós. Temos consciência disso, temos
rezamos, falamos para os irmãos dessa vida. E depois do João, um ano e meio depois, eu engravidei da Maria Isabel. E aí sim, descobrindo já essa questão da insuficiência. Já entra com uma medida preventiva. Preventiva. Mas é gravidez de alto risco. Então, todas as vezes que eu fico grávida, é saber que vai precisar fazer a cirurgia, que chama-se cerclagem. Cerclagem. Faz a cerclagem, repouso, até o nascimento do bebê. E assim, foram com a Maria Isabel e com a Celina, que tem 1 aninho agora. Queria que você deixasse um recado para as mulheres. Para aquelas que têm medo de engravidar, para aquelas que estão passando talvez por uma história semelhante à sua, talvez uma pressão do médico que pede que é preciso interromper essa gestação. Sim. O que você diria para essa mulher? Não deixa de sonhar. Até porque Deus, ele não, como diz Santa Teresinha, ele não nos inspira sonhos irrealizáveis. E sonhar o sonho de Deus é desejar fazer a vontade dele. Agora, se o teu sonho é ser mãe, não deixa de sonhar. Se o teu sonho não deixa que o medo te paralise. O medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, daquelas pessoas que vão julgar. Porque, imagina, a maternidade hoje em dia é muito... Quando você fala assim, eu tenho 7 filhos, né? Não tem medo. Não tem medo, porque Deus, ele não inspira sonhos irrealizáveis. Né? Um dia eu sonhei com uma família. E hoje eu preciso só ser grata por tudo aquilo que ele me deu. Então, não deixem de sonhar. E principalmente não deixem de desejar e sonhar o sonho de Deus. Porque Deus, ele nos ama e existe uma missão para esse amor. Né? É dar-lhe obras. Então, amar, servir e dar-lhe obras. Né? Então, acho que é o maior desejo do meu coração. Muito bem. Obrigada, Andréia. Obrigada a você. Por essa história inspiradora. A sua história, ela é isso, ela é inspiradora. Ela possa inspirar e impulsionar muitas mães, muitas mulheres, muitas famílias. Para que generosamente cada um possa, assim, retribuir um pouco do amor de nosso Senhor para conosco. Que Ele nos ama muito. Que Ele nos ama muito. E você que ficou até aqui conosco, você pode rever esse programa no CN Plus, em nossas mídias, mas nunca reveja de uma forma passiva. Assista o programa Gente de Fé de uma forma ativa, provocando a sua consciência, para que você escolha sempre dar uma resposta melhor a Deus na vida, porque a vida é um grande presente que Ele nos deu. Você tem sido generosa, generoso ou mesquinho com o nosso Senhor? Eu te espero no próximo Gente de Fé.